Tem a cabeça de um cachorro. A cabeça do cachorro. É. O rosto Tem de outro uma que pessoa. diz que é um moai daí de Páscoa, com aquela estátua de pedra. Um chapéu. Pois é. O rosto de um narigudo. Tá bom. Muitos rostos aparecem, hein? Então tá bom. Agora pode fechar o microfone. E aí eu vou falar um pouquinho, então. Esse desenho, ele representa a realidade. A realidade que cada um de nós vê. Tá? E a realidade é percebida, pelo menos enquanto estamos aqui, pelo mundo dos sentidos. Tá? Nós vemos o que existe com base no que vimos, no que ouvimos e também com o que tocamos pelo faro, né? Pelo olfato, pela gustação. Só que de milhares de informações que chegam, há um filtro, né? Onde nós, mesmo que sejam milhares de informações, a gente prioriza umas 10, talvez 7, 8, 9, 10. E outra pessoa vai priorizar outra coisa. Quando alguém diz uma coisa, aí todo mundo já vê aquela coisa. Mas se nós fizéssemos, cada um falando, veríamos que muitas coisas diferentes se manifestariam. Então, nós omitimos da realidade aquilo que de alguma forma não é importante e priorizamos e selecionamos no nosso cérebro aquilo que no momento está mais relacionado com as nossas necessidades, a nossa maneira de perceber, que é diferente para cada pessoa. Quando vemos algo ali que se parece com algo nosso, então nós generalizamos. Olha, é por isso que muitas vezes eu vejo um homem de poucos anos a mais do que eu e já me lembro do meu irmão mais velho. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Nós também distorcemos. E as pessoas distorcem a realidade, principalmente para fugir da responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. É comum as pessoas dizerem, não, tu me fez sentir tal coisa. Já vi pessoas dizer, tu me fez dizer tal coisa. Tu me fez fazer tal coisa. Né? Então, são filtros. Mas nós tendemos a generalizar e ver aquilo que nos parece. Por isso que uma criança, desde pequena, quando ela vai para a escola, né, ela começa a achar coisas parecidas do professor, professora, com seus pais. Faz uma transferência. Nós transferimos nossas primeiras vivências dessa maneira. Né? Agora, nós somos levados a omitir coisas, generalizar e distorcer coisas com base nas nossas experiências anteriores. No significado que nós damos, nós também interfere na maneira que nós omitimos, generalizamos e distorcemos, as interpretações que nós damos às coisas, e aí entra nossos conhecimentos, nossa cultura, os critérios também. Né? O que acontece? Para mim, fazer uma escolha, eu uso certos critérios. Né? Por exemplo, uma pessoa que vai comprar um carro, vai comprar um carro... agora, quem quiser falar, liga aí de novo. Se você fosse comprar um carro hoje, qual a primeira coisa que você prestaria atenção? Vamos ver. Alguém fala aí. Na segurança, na economia. Segurança, economia. Tem uns que... Tem mais. Tem também. gente Segurança, que compra economia. o carro com porta-mala grande. O outro Tipo prioriza o combustível. conforto. Custo de manutenção. Manutenção. Conforto. Conforto. Outros gostam do modelo, da cor e assim por diante. Tá? Então, cada pessoa tem os seus critérios, mas esses critérios também se usa para escolher com quem se quer viver, que lugares quer frequentar e assim por diante. Bom, agora,
Ocorre que quando essas informações que chegam, tá, que elas partem da realidade e chegam na nossa cabeça, elas se transformam em visuais, imagens visuais, auditivos, que são sinais auditivos, e sensações no nosso cérebro. Tá? Agora, isso também vai acontecer de acordo com o nosso estado interno. Se estamos deprimidos, tristes, vamos perceber as coisas de um jeito. Nós tendemos a fazer julgamentos também, e tem os metaprogramas, que são estilos de pensamento diferentes. Por exemplo, um exemplo de metaprograma, tem gente que tende a se aproximar do que gosta, e tem gente que tende a mobilizar o seu pensamento se afastando do que não gosta, ou do que não acredita, e assim por diante. Né? Então, o território é a realidade absoluta, vamos dizer assim, é o que verdadeiramente é. Agora, o mapa que nós fazemos internamente já é uma representação. Por isso que tem a realidade de cada um. E tem pessoas que vão interpretar essa realidade de um jeito completamente diferente. Por isso que tem tantos problemas de comunicação. Né? Então, o que pensamos é diferente do que é. O mapa é diferente do território. Esse é o princípio mais importante da onde começa a programação neurolinguística, que é uma ciência e uma arte de usarmos os nossos recursos para alcançar os nossos objetivos. Tá? Eu estou falando na neurolinguística porque o que eu vou apresentar com os níveis neurológicos da consciência foi um modelo criado pelo Robert Hughes, tá? Da Universidade da Califórnia, onde eu fiz um curso, é o trainer, né? Justamente para dar formação neurolinguística. Bem, então, o importante nesse desenho, como ponto de partida, é o seguinte, é que o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso vizinho, seja quem for com o qual nós convivemos, ele vai ter uma leitura diferente da realidade. Mesmo um único fato, às vezes, ele é visto de formas diferentes por muitas pessoas. Uma vez numa aula, por exemplo, alguém diz alguma coisa e isso repercute diferentemente para cada pessoa. Né? Se coloca uma música, isso é lido de uma forma, é percebido de uma forma diferente para cada pessoa. Então, como vamos falar de um modelo da neurolinguística, eu vou dizer assim, que nós podemos mudar o jeito de perceber, mudar, inclusive, as imagens, mudar, inclusive, o nosso diálogo interno, né? E podemos mudar o impacto das sensações sobre nós mesmos. E uma das coisas que faz isso mudar é o poder da palavra. Tá? Bueno, então, só um pouquinho aqui. Nós vamos trabalhar, então, dos níveis neurológicos da consciência na educação e na mudança. O que acontece? Os nossos neurônios, tem gente que pensa que eles estão no cérebro, né? E está certo, mas não é só no cérebro. Nós temos neurônios em todas as células do corpo, em todos os sistemas do corpo, certo? Então, nós vamos ver que tudo passa pelo nosso sistema de informação. Tá? Na Índia, há milhares e milhares de anos, eles representaram aquilo que eles chamaram dos centros de energia, que lá eles chamam de chakras. Né? Uns mais relacionados à sobrevivência, outros à autoestima, outros ao poder curativo, ao dar e receber, outros à expressão, outros à comunicação com o universo, outros ao pensamento, assim por diante. Tá? Agora, veja, o corpo todo está funcionando. Tanto é que, se você pega um alfinete e coloca na ponta do pé, isso afeta o corpo todo. Bueno, agora vamos ver o que importa para nós nesse momento. Quando nós falamos em autoconhecimento, para muitas pessoas é um termo vago, né? Mas as tradições de sabedoria, elas colocam muitas coisas. E quando nós queremos nos conhecer,
e ter uma noção de como é que nós podemos melhorar na nossa vida, em algum sentido, precisamos, primeiramente, prestar atenção onde é que eu estou, quando, em que momento eu estou, qual é o contexto que eu estou vivendo, né? Qual é o contexto do meu ambiente, porque o ambiente onde eu estou tem uma história, as pessoas que estão ali têm uma história, e na medida que eu consigo sentir essas pessoas, eu percebo como é que eu posso me conectar com elas, né? Então, o ambiente ele está ligado a oportunidades, mas também a limites, coisas que facilitam ou não. Vocês vão ver que para qualquer meta que eu possa ter em mente, eu quero ir à missa, eu quero assistir uma palestra, seja o que eu queira fazer, eu preciso definir em seguida o que é que eu faço, o que eu posso fazer. Por exemplo, para mim avaliar como é que eu estou, uma pessoa chega para a terapia, eu trabalho com psicologia, né? Eu trabalho também com cursos de desenvolvimento pessoal, já há 48 anos. Mas, veja, no modelo original, é ações e reações. Eu acrescentei palavras, porque quando você fala, tu está agindo também, entende? Então, eu compreendo que a palavra é uma forma de ação, porque ela impacta nas outras pessoas. Então, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito para chegar onde eu cheguei, para estar como eu estou? Se você fizer sempre o que sempre fez, vai conseguir as coisas que sempre conseguiu, não é? Agora, então, ter consciência do comportamento. E o comportamento, ele é responsabilidade minha. E o comportamento é o que eu estou fazendo. Não é o que eu sou, é o que eu estou fazendo. Assim, não se pode julgar uma outra pessoa dizendo que ela é algo porque ela fez ou disse algo. Não, nesse momento ela está fazendo. Isso nos guarnece um pouco da questão do julgamento, né? E muitas vezes nós julgamos muito rapidamente, né? Sem conhecer todos os fatos. Bueno, então, o terceiro ponto que nós temos que prestar atenção é o que eu tenho feito, né? Como é que eu tenho feito as coisas. Isso tem uma relação com a maneira que eu vejo o mundo. E aí é que eu faço o meu mapa da realidade. Não é a realidade em si, mas é o jeito que eu vejo. Outra pessoa pode ver de uma forma diferente. Tá? Então, para mim olhar como é que eu cheguei aonde eu estou agora, eu preciso prestar atenção, tá? Em o que eu tenho feito, como é que eu tenho feito as coisas, com que intensidade emocional, com que intenção, né? As estratégias que eu tenho utilizado, a combinação de ações, estão adequadas? Tem tido um bom florescimento? Tá? Então, se esse é o caso, eu posso continuar assim. Mas se eu quero um resultado diferente, eu devo organizar-me diferente. Talvez eu deva ler diferentes livros, talvez eu deva ouvir diferentes noticiários, ou diferentes músicas, ou me relacionar com outras pessoas. Como é que eu faço as coisas? Então, em todo planejamento que eu quiser fazer da minha vida, eu preciso, para ter um pensamento claro, ter um pensamento também estratégico, né? Uma das técnicas de transformação de maior impacto que existe no momento, né, de uns anos para cá, é a programação neurolinguística. E ela se baseia em muitas coisas que o Ari disse, né? O Ari disse o seguinte: o Ari disse que não é o que você faz que muda a sua vida, é o que você faz repetidamente. O Aristóteles, né, já disse isso. Então, a neurolinguística tem elementos do Sócrates, do Aristóteles, do Platão, muitas coisas. É um conjunto. Embora se organizou dessa forma em 1970. E hoje ela é uma técnica que ajuda um terapeuta a ser o melhor terapeuta, um médico a ser o melhor médico, um advogado
ser o melhor advogado porque ela ensina a fazer perguntas corretas. Nós vamos ver que determinadas perguntas são inadequadas. Quando a pessoa pergunta assim, por que você está fazendo isso? A pessoa tende a se justificar. Talvez uma pergunta que coubesse melhor seria: o que te impede de fazer melhor? O que te impede de fazer diferente? Né? Talvez uma pergunta melhor: como seria se não fosse assim, se fosse diferente? Né? Pode ver também que quando começa um novo ano, a gente tende a dizer: que esse ano seja ótimo. Eu costumo dizer assim: que tu faças desse ano o melhor ano da sua vida. Porque na medida que nós assumimos a responsabilidade, nos colocamos no lugar de protagonista, em vez de apenas um assistente, nós começamos a dirigir a nossa vida. É uma das coisas que se trabalha na neurolinguística. Então, na neurolinguística tem uma série de técnicas para trabalhar melhor com o ambiente, para lidar melhor com as nossas reações, porque 10% é o que acontece e 90% é o que nós fazemos com o que acontece. Tá? Eu sei que tem algumas pessoas novas assistindo aí, então quero dizer que depois dessa explanação nós vamos conversar, vamos ouvir, vamos aprender juntos. E eu gosto desse curso porque com simplicidade e tranquilidade a gente vai trocando, aprendendo uns com os outros. Tá? E isso é muito bom, porque temos aqui pesquisadores, pessoas que estudam os assuntos, que gostam de ir mais a fundo em tudo, inclusive o mestre Nelson, que estamos assistindo, né? E que eu espero que esteja recebendo, com certeza está recebendo, porque as vibrações, existe uma lei espiritual que já referida há muitos anos, há milhares de anos, que diz que tudo, no final das contas, tudo é vibração, tudo é energia. Né? Então, a energia... Então, pode ver que nessa oração que nós falamos na água, no fogo, que é o sol, né? Na terra, e falamos no ar. São os 4 elementos. Né? E o quinto elemento, a quinta essência, para muitos, é a força vital. Aí tem muitas explicações. Né? Bueno, mas vamos adiante. Então, veja que nós temos que ter uma leitura do ambiente e, quando nos sentimos ameaçados, ficamos ansiosos e é saudável ficar ansioso. É saudável ficar ansioso em resposta a uma ameaça real. Mas quando nós ficamos ansiosos de uma forma desproporcional, então ocorre que aí nós estamos com uma ansiedade tóxica. E eu desenvolvi um curso, inclusive, de ansiedade nos primeiros 5 meses da pandemia. E o terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade, são 30 vídeos, né? O terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade sagrada, que é a ansiedade relacionada à busca de um sentido da vida, à busca de um propósito da vida, à busca de uma transcendência, à busca de uma condição que nós possamos ter fé. Eu vou contar para vocês uma coisa engraçada, que ontem de noite estava escuro e eu peguei uma camiseta, né? Uma camiseta no escuro. Eu não vi qual era a camiseta, só queria botar uma camiseta para deitar, né? E aí eu peguei essa camiseta e hoje de manhã acordei com ela, né? E olha o que está escrito, uma frase do Gandhi: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Porque muitas das guerras foram desenvolvidas justamente por uns querer transformar os outros. Querer fazer com que os outros façam o que os outros queriam, né? E Gandhi, então, muito sabiamente disse: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Tem até uma situação do Gandhi onde
uma mulher pediu para ele dizer para o filho dela para ele não comer açúcar. E o Gandhi disse para ela, por favor, senhora, volte daqui a um mês. E aí, acontece que a mulher morava longe e tal, caminhou muito para chegar. Um mês depois estava lá com o filho. O Gandhi se abaixou e olhou para o menino e disse, menino, não coma açúcar, faz mal. Aí a mulher disse, mas por que não disse isso um mês atrás? Disse, minha senhora, um mês atrás eu comia açúcar. Então, Gandhi buscava essa condição de coerência, de congruência, que é a condição de espiritualidade no cotidiano, quando aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa, é o mesmo que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Porque senão a pessoa faz uma coisa e diz outra, e aí não funciona. Tá? Então, esse é um dos princípios espirituais de muitas tradições, tanto do cristianismo, quanto do budismo, quanto do taoísmo. Os índios americanos dizem a mesma coisa, os sufis dizem a mesma coisa, né? E nós precisamos ter um respeito pela nossa palavra, pelos que ouvem, né? Então, nós conhecemos muitos mestres espirituais que eles cumpriam a palavra. Eu tenho um cliente que eu disse para ele assim, olha, se tu mesmo não cumpre o que diz, isso vai despertando em ti uma falta de confiança em si mesmo, porque nem tu sabes se tu vai cumprir. Ele ficou pensando nisso. Né? Bueno, mas vamos lá. Um pouco mais acima, tem uma pergunta que eu chamo de pergunta maldita. Maldita no sentido que ela geralmente não é bendita, porque a pessoa pergunta por quê, e isso leva a pessoa a se justificar. O porquê, ele só é adequado quando você busca a razão, o sentido. E aí, quando você chega num ponto que é o nível das crenças, então faz sentido, né? Aí, essa pergunta. Agora, quando alguém não está conseguindo fazer alguma coisa, se pergunta é diferente. Né? Como seria se você pudesse? Eu não posso. Como seria se você pudesse? Quando a pessoa diz não posso, eu costumo dizer para os meus clientes, você não tem podido? Eu não consigo. Você não tem conseguido? Ou seja, deixa a não conseguência, vamos dizer assim, em alguns momentos eu crio neologismos, né, como o Papa João XXIII, no qual a minha mãe baseou o segundo nome, João, né? Mas, assim, a gente deixa essa coisa de eu não posso, esse decreto que eu não posso, para o passado. Até agora eu não tenho conseguido. Tá? Então, o uso da palavra, à medida que a gente vai compreendendo e praticando, e principalmente quando participamos de algum grupo onde pratica-se isso, nós vamos alinhando a palavra, porque, como diz a música Serra do Luar, né? Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Né? E nós começamos a afinar com a palavra, com o que falamos também internamente, no diálogo interno, porque a pessoa fica repetindo assim, não adianta, não consigo, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me aceitam, que é uma leitura mental que a pessoa faz, e aí ela se deprime, porque ela começa a acreditar naquele diálogo interno. Né? Mas o nível das crenças é o nível que define no que eu acredito. O nível dos valores é onde eu digo assim, o que vale mais para mim? Uma pessoa pode achar que vale mais para ela ir numa palestra e o outro prefere ir no churrasco. Né? Se você está aqui é porque você escolheu estar aqui. Né? Então, os critérios eu já falei antes. Eu quero ir num lugar, quero ir no outro, quero estar aqui, quero estar em outro lugar. Né? Então, eu tenho sempre, todos os dias, eu faço escolhas. Se eu vou levantar mais cedo, se eu vou levantar mais tarde. E mesmo um processo de depressão, de ansiedade, ele tem escolhas, porque a pessoa pode se decidir fazer ginástica, tomar um banho, reagir, e a gente já começa as escolhas
quando acorda, uma boa escolha quando acorda é agradecer 3 coisas. É um exercício da psicologia positiva, né? Então, você se conecta, porque a gratidão, ela eleva a vibração da mente. Agora, quando você começa a se queixar, não tem isso, não tem aquilo, o copo, né? A gente pode dizer assim, esse copo está meio vazio ou meio cheio. Eu posso me concentrar no que eu não tenho, no que falta, ou posso me concentrar na bênção de estar vivo. Posso me concentrar na bênção de ter meio copo d'água ainda, né? Então, essas atitudes, elas estão na raiz de uma pessoa que se deprime. Por exemplo, uma pessoa perde alguém. Aí é que se vê a espiritualidade da pessoa, porque a pessoa não se conforma. E a aceitação da continuidade da vida, da caminhada do espírito, que tudo tem um tempo, que tudo tem um lugar, a aceitação das leis naturais, na medida que nós praticamos isso, nos deixa em paz com o universo. Porque, senão, existem algumas pessoas que descreem até na existência de Deus, porque algo não está certo para elas, ou porque algo elas não compreendem, né? Então, nós podemos, tem todo um trabalho no desenvolvimento humano, se faz isso nos trabalhos, por exemplo, na formação de neurolinguística, em outros também, em outros trabalhos que nós fazemos, você faz uma revalorização, você escolhe os seus valores, você se dá conta dos valores que você tinha e você percebe que esses valores, eles repercutem em outros aspectos, nas ações, no jeito que eu me sinto. Você muda a sua escala de valores, você muda os seus critérios, você toma outras decisões, você passa a acreditar. Eu, por exemplo, acredito na sobrevivência do espírito. Aos que acreditam em muitas vidas, como Jesus dizia, a casa do meu pai tem muitas moradas, né? E outros acreditam que vivemos uma vida só. Mas o importante é que nós, aonde estejamos fazendo a nossa vida valer a pena. Nossa vida tem um sentido, um propósito, um significado, né? Então, depois, um pouco acima, tem uma outra pergunta, né? A outra pergunta. Quando eu faço a pergunta por quê, eu gosto de fazer a pergunta para quê também. Por que eu estou fazendo isso? Mas para quê? Onde que eu quero chegar? Né? Então, tudo isso é autoconhecimento. Eu clarear quem eu sou, qual a minha missão e o meu propósito. Eu posso ter uma missão no ponto de vista profissional, eu posso ter uma missão interna de ajudar, de ser cooperativo, como muitas pessoas fazem, né? Auxiliando outros a crescer, ajudando também, ensinando coisas, e também outros distribuem cestas básicas, ajudam outras pessoas em todos os jeitos, né? Todas as formas. Então, a identidade eu sou é diferente de o que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo é onde eu estou, é como eu estou. Agora, quem eu sou, tem um ponto na Bíblia onde Deus fala a Moisés, eu sou aquele que sou. Então, eu não considero bom dizer fulano é assim, fulano é assado, porque você está rotulando a identidade dele. Ninguém tem direito de rotular a identidade do outro, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que eu presto atenção quando eu trato casais, por exemplo. Aí as broncas começam quando um rotula a identidade do outro. Tu é assim, tu é assado, né? Então, ó, nesse momento, tu estás fazendo algo que eu não gosto. Eu não me sinto bem com o que você está fazendo. Quando eu coloco a palavra na primeira pessoa, eu me sinto, né? Então, facilita para administrar determinados conflitos, né? Agora, acima de quem eu sou, tá? Por isso, muito importante, quando a pessoa diz eu sou isso, sou aquilo, é uma forma de auto-hipnose. Eu sou um babaca mesmo, tá? Então, a pessoa está se auto-hipnotizando. Agora, quando diz tu é assim, isso tem um impacto
que funciona como uma hipnose no outro, mesmo que a pessoa não saiba nada de hipnose. Aliás, hipnose seria um motivo para um outro momento, mas todos utilizam a hipnose se falar ou se mover, porque é impossível não se expressar. É só o jeito que o cara olha já vale como muitas palavras. Então, a maneira com que o pai, que o professor, ou que o companheiro, ou, enfim, sócio, seja como for, fala para o outro, vai impactando, vai funcionando de uma forma terapêutica, benéfica ou prejudicial. Quem coordena um grupo, alguém que é, por exemplo, líder de uma equipe, ou é visto como líder de uma equipe também, aquilo se reflete no outro. Só que quando o sujeito está como líder, ele tem aquela transferência. Lá no nível inconsciente, a pessoa transfere para ele coisas que recebeu dos pais. Tá? Bom, no nível mais alto, tem aquilo que nós podemos chamar de plano espiritual. Dentro da PNL, se diz assim. Eu estou falando agora dos níveis neurológicos da consciência, segundo a visão da PNL. Depois eu vou falar um pouco mais a partir de uma outra abordagem, né? Da psicologia transpessoal, que é a psicologia da espiritualidade, onde eu fiz algumas pós-graduações. Bom, mas então, a autorrealização é um nível de transcendência, um nível maior, onde eu me relaciono com outras pessoas, com o mundo. Tá? Então, esse nível... Deixa eu só mudar um pouco aqui. Nesse outro nível, eu tenho que... Nesse outro nível ocorre o seguinte. Primeiramente, eu faço parte de uma família. A minha família tem os ascendentes, eu sou descendente. Aquilo que aconteceu a uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 5, 7 gerações, é bíblico. E algumas coisas se refletiriam nas gerações seguintes. Então, num dos trabalhos que eu desenvolvo, que é a constelação familiar, a gente percebe que toda a energia da família e as coisas que são feitas, aquilo que acontece, de alguma forma se reflete, podendo, inclusive, se refletir no casamento, na prosperidade da pessoa, na saúde, e por aí afora. E tem muitos casos onde se trabalha com essa questão. Eu trabalho com constelação em grupo e também individual, online, presencial. Mas então a gente percebe que na medida que desamarra, desenlia essas questões da ligação da pessoa com a família, muda, né? Muitas coisas mudam e a pessoa começa a prosperar, começa a melhorar e por aí afora. Eu fiz 5 formações em constelação familiar, mas também para a minha própria terapia, porque tinha umas coisas que não estavam assim tão bem resolvidas, né? E eu me sinto desenliando o novelo, porque nós precisamos encontrar o fio da meada da nossa existência. Né? Bueno, então, ocorre que, além da família, nós somos parte de uma escola, que nós fazemos parte de uma empresa, nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de um estado, de um país. Né? Se eu faço parte de alguma... até mesmo algum partido político, de alguma forma, a minha mente ela é influenciada pela ideologia desse partido e por aí afora. Tá? Então, é sempre bom lembrar que outras pessoas veem as coisas de um outro jeito, têm outra compreensão, outra realidade, e, para mim, parece ser uma realidade o que eu percebo, como eu percebo. Mas, para o outro, já é diferente. E tem situações, inclusive, de gêmeos, né? Gêmeos que têm uma forma diferente. Um é expansivo, o outro é introspectivo. Né? Então, 10% é o que acontece, 90% é o que nós fazemos com o que acontece. Tá bom? Bom, então, indo adiante, basicamente as perguntas que eu posso me fazer para me conhecer em diferentes níveis.
é como é que eu ajo no contexto onde eu estou? Como eu me comporto num contexto específico? Às vezes a pessoa se comporta diferente na família, na sua religião e também no seu trabalho de uma forma diferente. Se comporta de um jeito na sua cidade, num lugar que não conhece, a pessoa não é conhecida, ela se transforma diferente. Uma das definições de ética, né, é quando a pessoa, ela estando sozinha, estando sem ninguém olhar, ela faz a coisa certa, da mesma forma. Bom, então, quais são os critérios? Se eu tomar mais consciência de como é que eu faço minhas escolhas, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, e assim por diante, quanto mais eu me conscientizo dos valores, né? Isso não é uma conversa assim. Tem trabalhos que a gente fica uma semana trabalhando todos em detalhes esses elementos. Então, eu percebo como é que eu trabalho, como é que eu acredito. Por exemplo, uma pessoa que acredita assim, o dinheiro é sujo, será que ela vai prosperar de uma forma adequada? Ou se acha, fulano tem uma casa bonita porque roubou, e já sai julgando, será que ele não vai se sentir culpado quando ganhar dinheiro também? Tem pessoas que eles têm um processo assim de só evoluir até um certo ponto onde seu pai chegou, não consegue ir adiante. E assim por diante. Bom, então, as crenças limitantes, elas afetam o nosso comportamento, o jeito de eu me sentir, o jeito de eu falar, a minha saúde, né? Nós sabemos que 80% ou mais das doenças, elas têm uma ligação com emoções também. Mas então, as outras perguntas, como é que eu me defino? Uma vez eu estava num momento ruim e disse assim, é a vida. No momento que eu disse é a vida, eu estou me definindo. É isso, cuidado. Tá? Então, orai e vigiai, já dizia Jesus. Cochilou, cachimbo cai, né? Como se diz no interior do Brasil. Mas, então, a que grupo eu faço parte? O quanto eu pertenço a cada grupo que faço parte? Eu posso estar olhando de longe e tal, ou eu estou realmente me sentindo parte? Se eu me sinto parte, se eu auxilio... Tem muitas pessoas que saíram da depressão, por exemplo, se dedicando a fazer um trabalho voluntário. Se tornaram mais humanos, mais participativos, mais ativos, aquilo começou a dar uma alegria interna. Eu conheço um psicólogo, colega meu, ele disse, não, eu já reservei assim o meu dinheiro porque eu vou doar tudo para instituições de caridade depois que eu morrer. Mas enquanto ele está vivo, ele não está sem nada. Talvez aquilo desse uma alegria para ele, entende? Então, com quem eu me conecto? As escolhas que eu tenho, com quem eu me relaciono, isso influencia a minha vida também. Tem até uma teoria que diz assim que nós somos a soma ou a síntese das 5 ou 7 pessoas que nós conhecemos. Uma coisa que eu tenho examinado, mas eu acho que, de alguma forma, com quem nós conectamos também nos influencia. Então, com quem eu me conecto? Agora, quem mais? Como é que eu me conecto com a família, com a escola, com a comunidade, com o universo? Eu sou coerente? Eu sou a pessoa que eu quero, digamos assim, né? Como diz o Gandhi dizia, sejamos a transformação que desejamos no mundo. Então, esse modelo é um modelo desenvolvido pelo Robert Dilts, né? Eu fiz meu trainer lá perto de Los Angeles, na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. E ele tem uma utilidade porque existem técnicas para melhorar o meu ambiente, para melhorar os meus comportamentos, as minhas capacidades, a minha visão de mundo. Existe uma forma de eu reorganizar, reestruturar a minha motivação, o meu senso de pertencimento. Existem trabalhos específicos para solucionar os meus conflitos de identidade, superar os traumas, né? Existe também conflitos na própria identidade e na forma de conceber o mundo, né? Então, a espiritualidade, dentro dessa visão,
ela é essa ligação com a transcendência, com tudo que eu faço parte. Espiritualidade, segundo cada tradição, tem ideias diferentes, e segundo cada pessoa também tem ideias diferentes. Aqui tem o desenho que eu gosto mais, eu coloquei aqui um iceberg de cabeça para baixo. Por quê? Porque esse iceberg, veja bem, conhecer o ambiente é a coisa mais fácil. Falar dos outros, dizer o que os outros, qual é o problema que está do lado de fora, é a coisa mais fácil. Agora, uma autocrítica, às vezes o cara precisa de uma certa terapia, tá? Para ver como é que ele está. Agora, quando ele chega no nível das capacidades, né? Como é que eu faço? Quais as habilidades? Quais os estados? Ter essa consciência já precisa uma consciência maior. Uma consciência maior para o cara perceber as crenças limitantes, porque geralmente elas são transparentes. É como um óculos que eu não vejo, né? Agora, se o óculos está, digamos assim, com uma sujeirinha, eu projeto essa sujeirinha do lado de fora. Se ele tem lentes azuis ou cinza ou escuro, eu vou ver o mundo através desses meus filtros, né? Pois é. Então, o importante desse desenho é o seguinte, é que cada coisa, né, que eu mudo na minha identidade, ele desce num efeito cascata para as crenças. Cada coisa que muda no meu nível de capacidade, ele afeta meu comportamento. Por isso que dentro da programação neurolinguística, a gente começa mudando coisas no ambiente, depois no comportamento, depois nas capacidades. Um curso de formação chamado Practitioner, nós trabalhamos até ali. Já no Master, depois de habituado a um certo número de mudanças, nós vamos começar a mudar o nível de capacidades, de habilidades, a forma como eu vejo o mundo, minhas crenças, meus critérios, meus valores, a identidade, e assim por diante. Tá? Nós vamos ter um curso online de neurolinguística, mais, né, e também presencial. Alguns preferem presencial. Bom, aqui vamos ver uma outra visão, vamos dizer assim, dos estados de consciência. Primeiramente, o mais comum é o estado beta. O beta é o estado de alerta, onde nossos sentidos estão ligados, nós estamos atentos, né? E o que acontece? Nossos sentidos estão alertas. É onde falamos, nos agitamos, temos medo, raiva, o estresse e a ansiedade, quando o estado beta é muito forte, ele aumenta. Tá? Agora, quando nós ficamos mais sensíveis, nós começamos a perceber no ambiente coisas que nós não tínhamos visto antes. Não é? Tem uma pessoa que me assiste aqui que ontem olhou para uma construção, mas eu não tinha visto aquilo. Né? É porque naquele momento ele ficou mais atento, né? Mais desprendido das suas sensações. Tá? Então ele começou a perceber coisas que ele não tinha percebido. Bom, agora o estado alfa é o que se produz pela meditação, pelo relaxamento, pela auto-hipnose. Nos sonhos nós estamos no estado alfa. É um estado mais introspectivo, mais tranquilo, onde também nós recebemos um conhecimento pela intuição, que é uma faculdade superior, né? E a nossa memória fica ampliada. Por isso que no estado de hipnose, né, o estado de hipnose não é um estado onde uma pessoa impõe algo para o outro. Pelo contrário, a hipnose é uma das técnicas mais respeitosas que existem, né? Porque o terapeuta, ele é treinado para ter uma sensibilidade, para chegar na linguagem do outro, para conseguir trabalhar com a empatia de maneira, né, que ele consegue conquistar o outro de dentro para fora. Por isso, ela não é uma técnica de imposição. Não é? Então, veja bem, no estado de mais introspecção, e alguns fazem meditação para chegar nisso, alguns fazem parte de rituais, de várias maneiras, né?
segundo cada filosofia, cada religião, cada técnica diferente. Mas, num estado mais introspectivo, mais calmo, o meu pensamento é mais claro, eu aprendo mais, eu produzo mais. E hoje se chama de estado de flow. O que é o estado de flow? O estado do fluir, onde você faz as coisas sem fazer força, de um jeito mais natural, mais tranquilo, e a coisa flui mais, você se inspira melhor. Então, emoções positivas como amor, como alegria, como paz, como gratidão, como encantamento, acontecem mais nesse estado alfa. E quando eu acordo de manhã, eu faço isso. Eu acordo de manhã, eu sei que estou mais sensível, eu programo o meu dia, eu treino uns cantos que eu gosto de treinar, isso se reflete positivamente nas minhas palestras, né? Ou seja, e naquele momento eu faço uso do poder da palavra para criar já uma luz no meu caminho, né? Então, esse estado alfa é a ponte entre o pensamento consciente e a mente subconsciente. E a hipnose e a meditação, alguns rituais, inclusive de ordem espiritual, conseguem conduzir mais a pessoa a esse diálogo interno, aonde ela pode fazer uma reprogramação dos seus valores, onde ela pode fazer uma reprogramação dos seus critérios, uma reprogramação das suas crenças. Bom, agora, os sons da natureza, naturalmente, eles nos acalmam, nos ajudam a entrar nesse estado. A música barroca, que é um tipo específico de música clássica, sim, especialmente por alguns autores, ela ativa uma área no cérebro justamente ligada a esse funcionamento que nós chamamos de estado alfa. Bom, o estado delta, um pouco mais profundo, né? Ele é um sono mais profundo, numa hipnose e meditação mais profunda, anestesia. Pode haver sonhos conscientes no estado delta, mas ele é mais comum no estado alfa. Tá? Agora, no estado teta, que é de 1 a 3 ciclos, é o estado de coma, um estado onde se pode fazer um trabalho de cura profunda. Né? A anestesia já no estado delta é possível, dá para fazer isso sob hipnose, nós fazemos isso em trabalho, no curso também, né? E nesse estado teta é o suficiente para a pessoa adormecer. Bom, então, o estado gama é um estado mais do que consciente, vamos dizer assim, mas ele pode estar associado ao pânico, à ansiedade e outras coisas. Ele é menos conhecido. Muitos nem citam esse estado. Tá? Então, o que acontece? É importante nós compreendermos isso também, porque a gente perceber que o sono, né, ele acontece, a gente está no estado beta, a gente vai se acalmando, vai descendo para o estado alfa, né, e vai descendo mais até chegar no estado de sono profundo. Só que a gente faz isso 5, 6 vezes, muitas vezes durante a noite. E cada vez que a gente chega no alfa, a gente tem um sonho. Então, é comum ter um sonho quando entra no sono profundo e também quando sai. Às vezes tem uma buzina e a gente acorda e diz assim, bah, eu estava sonhando com essa buzina e buzinou mesmo. Não, é a buzina que produziu o sonho. Né? E por aí vai. Eu procuro passar o que eu estou passando numa linguagem o mais simples possível, né? E claro que, às vezes, no curso de formação, a gente já vai usar outros detalhes, outras coisas assim. Mas a ideia é ver que a nossa consciência ela tem muitas leituras, muitas, digamos assim, leituras segundo a abordagem, né? Então, se diz na psicologia transpessoal que nós temos o estado de vigília, o estado de sonho e meditação, esse estado intermediário, né? O sono profundo, né? Muitas pessoas pensam que a hipnose acontece no estado inconsciente. Não é bem assim. Ele é um estado onde a pessoa... Aí tem muitas escolas diferentes. Tá? Assim como a medicina não é uma
ciência exata, porque a compreensão dos processos médicos é diferente de muitos médicos, né? Já visto que sobre determinadas doenças e jeitos de tratar tem várias maneiras diferentes de olhar, né? Agora, o que acontece? Na psicologia também tem escolas diferentes, né? Agora, veja bem, eu posso aprender pela auto-hipnose ou pela meditação, a própria oração também tem esse efeito, de me acalmar. Por que se reza o terço em muitas religiões? Ou o japamala, né, que é aquelas contas, também se usa no Oriente. É porque, ao repetir uma mesma oração, essa repetição produz um estado de mais conexão comigo mesmo. Esses dias aconteceu uma coisa, eu tinha uma palestra muito complexa, eu dei um título muito complexo relacionando muitas coisas. Um dia antes, eu estava na cidade de Quaraí, eu acordei de manhã, me coloquei no estado de auto-hipnose, né? Eu fiz uns mantras lá que eu costumo fazer, e entrei num estado de plena conexão. Daí eu me imaginei na frente do público e falei 1 hora como se estivesse falando com o público, com toda a estrutura da palestra. No dia seguinte, eu assisti umas palestras lá, e à noite, então, fui fazer o trabalho de 6 horas, preparando os meus slides com aquelas conexões, com aquela meditação que eu tinha feito, e mais do que tinha refletido enquanto outras palestras. Então, nós podemos usar a meditação, e enquanto eu estava fazendo aquela palestra mentalmente, eu comecei a pensar, isso dá um livro, né? Isso aqui eu posso fazer tal coisa. Ou seja, nesses estados internos eu posso me inspirar, eu posso renovar o meu sentido, o meu propósito de vida. Bom, depois vocês poderão fazer perguntas, né? E pode, mesmo que se pensar diferente, não há problema, porque eu digo assim que eu tenho me lembrado muito do Sócrates, né? Eu estou fazendo natação, e o Sócrates dizia assim: eu sei que nada sei. Agora, na natação, eu tenho dito assim, eu sei que nadar eu não sei. Brincadeira. Mas a questão é que quanto mais a pessoa acha que sabe, mais ela está fechada para abrir. Então, é muito importante que a gente não se dê uma nota muito grande, tenha sempre um espaço, né, para aprender algo novo. Né? Porque sempre há uma nova perspectiva. Perspectiva. Às vezes eu leio um livro 2, 3 vezes, cada vez que eu leio, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes. E na Índia se diz assim: um homem não vai 2 vezes ao mesmo rio. Ele, quando chega de novo, novamente, ao mesmo rio, a água já não é a mesma, o rio não é o mesmo, e o homem que olha também já não é o mesmo. Bom, então, esse estado delta, também, quando a pessoa consegue chegar no nível consciente, esse estado delta, é aí que se dá o nível de transcendência que se chama de consciência cósmica, que é um nível de consciência que vai muito além da consciência individual. E isso tem sido estudado, tem um livro escrito por Richard Burke, né? E estuda, assim, desde a antiguidade, pessoas que tinham um nível muito alto, um nível de muita clareza, um nível de muito sentido, de muito propósito, um nível, assim, de valor muito grande. E todos nós podemos nos aproximar disso, porque o nível mais baixo de consciência, né, ele é como o nível dos animais que não tem esse mundo racional que nós temos, né? Agora, o que nos separa de uma consciência voluntária, racional que nós temos, é uma distância menor do que aquela que nos separaria de um estado de nível de consciência cósmica. Muitos chamam isso de grau de consciência. É quando o cara se conscientiza tanto que ele fica mais saudável, mais equilibrado, né? E ele fica num nível de... Aí ele vai desenvolver determinadas virtudes. Virtudes como a ponderação, virtudes de a consciência das diferenças, a consciência de que ele pode estar errado também.
Porque uma pessoa inconsciente acha que sempre está certo e os outros estão errados. É como o sujeito que estava numa via, tipo uma freeway, e ouviu no rádio, tem um louco andando na contramão na freeway. Ele disse, não, milhares. Não, ele não tem a percepção, né, de que pode ser ele. Então, nós, na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vê que o conhecimento não é algo só racional, é algo que está ligado ao afeto, está ligado à cooperação, que está ligado à consciência de que nós somos todos parte de um mesmo todo. Agora, sobre espiritualidade, pode-se falar muita coisa, cada um tem a sua percepção. Uma época, um mestre falava com outro e dizia assim, o que é Deus? Cada definição que o cara dizia, diz, não, se tu podes dizer, não é Deus, porque Deus está além de toda forma de expressão. É interessante, fiquei pensando nisso, né? Bueno, vamos ver aqui então. Bom, então, voltando lá no início, né? Veja bem, voltando nessa forma de expressar aqui. Então, nós, para nos conhecermos mesmo, nós temos que observar o jeito que a gente caminha, a nossa postura, o jeito que eu me alimento fisicamente, o jeito que eu me alimento também espiritualmente, né? Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que alimenta o espírito, né? É preciso que eu observe como é que eu reajo, se eu julgo outras pessoas. É muito fácil ter uma religião, mas fazer aquilo. O grau de espiritualidade se define também pelo quanto a pessoa se sente bem consigo mesmo. Se a pessoa é muito dependente para se sentir bem, então ela é parte do processo da espiritualidade, ela aprender a se sentir bem com ela própria. Isso se chama, diferente de solidão, né? Diferente de solidão, é a solitude. Solidão parece que a pessoa só recebe, né? Solitude. Então, quando a gente quer se conhecer, começa o quanto que eu assumo a minha responsabilidade. E, às vezes, aquilo que mais a pessoa precisa, mais ela rejeita. Então, procura um terapeuta, o terapeuta diz uma coisa, não tem nada a ver. Anos depois, a pessoa vai dizer, não é que o cara tinha razão, é que o sujeito não, muitas vezes, por mecanismos de defesa, ele não enxerga. Tá? Então, na medida que nós compreendemos bem isso, né? Na medida que nós, assim, para concluir, vamos só repassar rapidamente isso, né? Na medida, e vamos seguir mandando vibrações para o nosso amigo Nelson e para outros que precisam de saúde nesse momento, né? Na medida que nós percebemos que a realidade absoluta não é como nós percebemos, mas que nós, e por isso nós treinamos muito isso na neurolinguística, essa busca de perceber o quanto estamos certos ou não, e todo o exercício, a maior parte dos exercícios de neurolinguística, quando ele é feito em dupla, em trio, a gente observa muito a linguagem não verbal, porque o movimento dos olhos, o movimento do rosto tem milhares de expressões que, na medida que a gente vai conseguindo perceber isso, a comunicação se torna mais plena, mais inteira, né? À medida que eu vou percebendo que existe muita ilusão na minha forma de perceber a realidade, e, às vezes, o que eu julgo ilusão pode ter pontos de realidade que eu não vejo, tá? Então, passando rapidamente para já ir concluindo, para depois nós trabalharmos nas perguntas, né? O corpo é uma unidade psicossomática, né? Significa o quê? Que se eu como açúcar ou não, bebo álcool ou não, tudo isso interfere no meu jeito de pensar e nas minhas decisões. O meu metabolismo afeta a minha mente afeta o meu metabolismo. Se eu faço exercício, eu vou assimilar melhor os alimentos, o corpo vai estar funcionando melhor.
Então, a consciência dos limites e oportunidades, a reação, o ambiente, o comportamento, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer para me mudar e me tornar a pessoa que eu quero, a pessoa feliz que eu quero, né? E ontem um sujeito me falou de um ambiente que ele participa e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, eu gosto desse ambiente, porque é o lugar da Terra onde tem mais pessoas felizes por metro quadrado. Eu achei muito interessante o jeito de descrever aquele ambiente que ele estava se referindo, né? Então, a estratégia, a sequência das coisas, porque inconscientemente nós não percebemos, mas quando eu saio do meu quarto e vou para a cozinha, eu tomo uma série de decisões, né? Então, para fazer qualquer coisa, eu tomo decisões, tá? Eu estou tomando decisões a todo momento. Por isso que eu não gosto, né, de consumir álcool. Isso é desde 15 anos, né? Porque daí eu fico numa condição onde eu posso tomar uma decisão errada que pode comprometer a minha vida. E os médicos, muitos médicos também têm esse hábito, independente de questões religiosas, né? Um cuidado para estar o tanto mais consciente quanto possível, né? Então, eu saber como eu me motivo faz com que eu decida me motivar antes de sair da cama. Eu sei que pensamento eu puxo, que ideia eu puxo, que imagem eu puxo para ter vontade de levantar, para ter vontade de fazer as coisas. Eu sei como colocar o meu corpo no estado de movimento para ter mais energia e influenciar os meus hormônios, né? Dependendo do jeito que eu vivo, eu tenho muito cortisol, que é o hormônio do estresse, ou então eu tenho mais serotonina e dopamina, mas eu posso fazer essas coisas acontecer com a minha postura, com o jeito que eu caminho, com as decisões, com os meus hábitos, né? Por isso que no meu livro eu coloquei atrás o pensamento do Gandhi. Cuide bem dos seus pensamentos, eu acrescentei sentimentos, né? Cuide bem dos seus pensamentos e sentimentos, porque eles se transformarão em palavras. Cuide bem de suas palavras, porque elas se transformarão em ações. Cuide bem de suas ações, porque elas se transformarão em hábitos. Cuide bem dos seus hábitos, porque eles marcarão o seu caráter. Cuide bem do seu caráter, porque ele definirá o seu destino, né? Então, tudo começa no jeito de sentir. Por isso que é tão importante, e eu trabalho tanto no trabalho de terapia, para a gente curar as mágoas, né? A gente se coloca na condição de dizer assim: fulano morreu por causa disso. É um julgamento que a gente faz. Às vezes, aquilo que eu acho que fazia mal para ele fazia bem, dava um sentido, uma razão para viver, porque às vezes eu não sei qual é a razão de viver do outro. Então, quando eu levo em conta o universo da onde eu participo, quem mais, eu começo a me realizar. Quantas pessoas se realizam pelo trabalho, pela obra que fazem, né? Isso dá uma alegria muito grande que não tem como explicar, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha para comunicar, né? E nós somos parte também de uma família, nós somos parte de um todo, nós somos parte, muita coisa que a pessoa pode estar sentindo nesse momento pode ser em relação ao momento que o mundo está vivendo nesse momento, tá? Isso também afeta. Nós somos parte, né, de uma escola, de um todo, e então nós podemos, digamos, começar a ter um domínio da minha vida na medida que eu trabalho cada um desses ambientes com métodos que vêm do Zen budismo, do taoísmo, dos índios americanos, né, do povo sufi e tantos outros, né? Mas que hoje muitas dessas coisas estão na programação neurolinguística, na auto-hipnose, na psicologia positiva, na constelação familiar, muitos recursos que nós podemos usar, tá? Eu trabalho com neurolinguística desde 1985, quando eu ainda estava na faculdade, comecei a dar formação em 1990, né? Mas o que eu vejo nesse trabalho que a gente faz é que a pessoa aprende a compreender como ela funciona e perceber o que ela precisa fazer para as coisas
funcionarem melhor e ela tem mais domínio da vida. Então, a gente precisa se colocar no lugar certo, ter o conhecimento adequado de si mesmo, do todo, e buscar o domínio. Então, com isso, eu encerro e, mais uma vez, desejando que, durante todo esse nosso trabalho, as nossas energias, as energias de cura do universo, fluam em direção àquelas pessoas que estejam precisando. Tá bom? Então, é isso que eu tinha nesse momento. Posso responder perguntas, então? À vontade. Muito bem, meu amigo. Grato aí, viu? Muito legal. Gostei muito da tua apresentação, né? Trouxe boas contribuições. Não estou vendo aqui, deixa eu ver. Só um pouquinho que saiu aqui para mim. Só um pouquinho. Estão me ouvindo aí? Agora sim. Então, agradecer aí pela tua palestra, né? Foi muito esclarecedora, teve ligação com os estudos aí que nós estamos fazendo do Kybalion, principalmente do mentalismo, né? Da transmutação mental, acho que tem muita ligação, trouxe muitos aspectos práticos, né? Então agora a gente está assim abrindo assim para as pessoas fazerem perguntas, para quem também quiser falar, né? Nós temos aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, já tem alguns inscritos. Não, estou aqui. Thales, excelente palestra, muito grato por compartilhar esses importantes conhecimentos. A Daniele, aula top, né? Então, mas quem quiser falar, quem quiser perguntar aí, a gente tá. Esse é o momento aí para a gente fazer essa partilha de conhecimentos. Uma pergunta ali do Agnaldo. Faz aí, Agnaldo, quer fazer a pergunta? Faz aí. Boa noite a todos. Assim, ó, o que é a cura profunda, Delaney? Bem, a cura profunda, eu considero que nós, sendo parte de uma essência espiritual, eu entendo que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana, como já dizia o Teilhard de Chardin, né? Então, a cura profunda é quando nós vamos no mais fundo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e descobrindo, inclusive, traumas ou coisas que ficaram não bem resolvidas, tá? Ao longo do nosso tempo de vida atual, mas hoje se sabe, se percebe que algumas coisas vêm de outras gerações. E quem sabe, quem acredita, de outras reencarnações. Tá? E a questão mesmo das reencarnações, um dia eu disse para um amigo assim, bom, se a reencarnação não existe, não adianta nós acreditarmos que nós não vamos reencarnar. Mas se ela existe como lei natural, então nós vamos encarnar mesmo que não acreditemos nela. Né? E algumas coisas trabalhadas com hipnose, em questões assim, a nível de reencarnação, seja verdade ou não, mas curaram pessoas, né? Seja verdade assim, aquilo que a pessoa tratou, mas curaram pessoas no nível de esquizofrenia que não havia encontrado cura em outros lugares. Então, existe... Aí você pode dizer assim, não, mas pode ser um teatro mental. Bom, se é um teatro mental, não sei, mas tem casos que houve, entre aspas, milagres, né? Porque eu entendo que milagre é milagre quando está oculto, quando nós não conhecemos. Mas, de alguma forma, quando eu me coloco como canal para auxiliar o sujeito na sua cura profunda, eu peço a uma força maior que atue sobre mim mesmo, né? E que manifeste. Também a gente sabe que existem leis de merecimento, né? Ninguém pode julgar quem merece ou não, né? Mas eu acredito que também algumas coisas se resolvam por uma questão de merecimento, né? Agora,
Por isso que eu gosto da expressão, eu quero fazer por merecer, tá? Para alcançar esse objetivo. Mas a cura profunda, ninguém sabe também o destino de cada um, quando é a hora de cada um e quando cada um cumpriu a sua missão, né? Mas nós podemos pedir, né? Penso que nós podemos pedir e nos colocar no lugar de canalizar a energia e manifestar esse poder curativo, né? Agora, eu entendo que a cura profunda ela envolve o corpo, a mente, as emoções, os sentimentos e o próprio espírito. Há aqueles que pensam que o espírito não adoece. Então, tem várias maneiras de pensar, né? Mas, de qualquer forma, aquilo que nós temos como realidade, que nós compreendemos, não importa, assim, tanto se aquilo é verdade mesmo, mas aquilo nos serve para alguma coisa, nos ajuda, né? Mesmo se eu não tenho certeza absoluta se é a realidade, o quanto isso me ajuda. Não sei se, de alguma forma, te respondi. Agora, a cura profunda é a que leva para o equilíbrio, para uma sinergia de conexão, de um retorno à fonte. Então é também um processo espiritual. Tem o Abel está com a mão levantada ali, né? E depois tem a Daniele, a Dani, minha comadre aqui, que está fazendo uma pergunta. Pode falar primeiro, Abel, depois eu faço a pergunta aqui pelo... Boa noite aí, Veroni. Obrigado pela palestra, muitos aprendizados, muito grato. Na hora que eu levantei a mão, eu reparei que o Fernando estava com a mão levantada antes de mim. Eu cedo a palavra para ele, se for o caso. Alô? Ô, Fernando, pode perguntar. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo aí? Eu estou aqui com uma improvisação aqui, porque estou sem microfone. Então, boa noite a todos. Boa noite, Veroni. Excelente palestra, gostei muito, né? Eu cheguei meio atrasado, desculpa. Eu queria saber o seguinte, voltando lá naquele quadro das frequências mentais, né? Onde nós temos ali o estado alfa, que é 8 a 12 ciclos, né? Aquilo corresponde ao sonho REM, né? Ao estágio REM. Sim. Mas nós temos ali, nós temos dois tipos de sonho, assim, né? Esse sonho normal que a gente tem, e eu queria saber o que diferencia em termos de neurológicos, assim, esse sonho comum do sonho lúcido, uma vez que em termos de frequência, né? Me parece que não dá para diferenciar, né? Quer dizer, se a pessoa está sonhando ali, se tem alguém observando, medindo a frequência ali, ele vai medir ali aquela faixa de frequência, mas o médico que está ali não tem como saber se a pessoa está num sonho normal ou está num sonho lúcido. Não tem essa diferenciação. Eu queria saber o que faz assim essa mudança qualitativa no sonho, né? Sim, é um assunto que eu gosto. Eu lembro que eu fiz na Ordem Rosa Cruz um trabalho de uma semana inteira de sonho lúcido e projeção de consciência há uns anos atrás. Mas, assim, o sonho lúcido eu tenho tido ao longo do tempo, é um assunto que eu estudo, e eu percebo que quando o sonho é lúcido, quando ele está conectado com a realidade, eu sinto um avivamento, uma motivação diferente, um processo que eu consigo sentir nas minhas células, a ponto de sentir o corpo todo assim vibrando de uma maneira diferente, né? E ele está ligado assim a é uma vibração diferente, né? Internamente eu consigo perceber quando se parece um sonho lúcido, né? E outra coisa também é que o sonho lúcido ele está mais ligado a uma, inclusive geralmente para mim,
a um padrão ético mais elevado, inclusive, né? Ele está ligado a uma sensação de avivamento, de encantamento diferente do que os sonhos assim que não fazem maior sentido, né? Agora, também a mesma coisa que a experiência mística. Quando é que é uma experiência mística autêntica e quando é que o cara está querendo que seja daquele jeito, né? Então, isso tem a ver assim com a qualidade dos pensamentos. Normalmente, a experiência mística ela está ligada a um nível mais alto, assim, inclusive ético, né? E é um nível vibratório diferente. É difícil colocar em palavras. Inclusive, uma das grandes dificuldades é que quanto mais se eleva no plano espiritual, menos as palavras elas são adequadas para a expressão que a gente está sentindo. Agora, no nível químico, já foram feitas experiências com um monge budista, que eles dizem que é o monge mais feliz. Eles mediram o cérebro dele e vê que tem um padrão de felicidade relacionado com os hormônios maior do que os outros, né? Então, eu acho que já se pesquisa coisas assim, né? E se a gente botasse um eletroencefalograma, sonho lúcido, eu acho que ele se conseguiria perceber talvez uma química diferente e um funcionamento do cérebro diferente, porque hoje tem algumas técnicas que acendem luzes, né, no cérebro, de forma, só que a gente não tem esse equipamento todo, né? E eu tenho a sensação de que tem algo importante que eu não estou dizendo, mas não está me vendo. Então, esse faz sentido por isso. Sim, muito obrigado. Depois eu quero fazer outra pergunta, se tiver tempo. Com certeza teremos tempo, sim. E nosso amigo Abel aí, Abel, pode falar. Grato aí pela gentileza. Queria fazer só para confirmar. Esse assunto que você trouxe está ligado a Energy Healing. Pode sim. Porque tem alguns sistemas de cura, né, que abordam esses trabalhos também, né? Na verdade, tem a ver com a natureza, mas tem alguns... Não, eu me refiro ao conhecimento e o desenvolvimento disso dentro da PNL, que, se eu não me engano, se eu não entendi errado, é tratado como PNL de quarta geração, né? Ou seja, a PNL mais avançada, a mais recente. O que você está trazendo para a gente aqui hoje é o que tem de suprassumo do conhecimento ligado aos estudos de PNL. Sim. É porque ali por 1970, né, a PNL tem todo um processo assim, né, de desenvolvimento. Era mais uma coisa mais física, mais ligada aos sentidos, à expressão verbal e não verbal, né? Mas com o tempo ela foi se integrando com outras abordagens, né, inclusive corporais, né? Tanto que na minha primeira formação de 17 dias que eu fiz PNL, eu fiz na Sociedade Brasileira de Linguística em 89, quando voltei da Índia, eu fiz 17 dias. Aí, 2 anos depois, eu fiz de novo 17 dias, porque a segunda vez que eu fiz já foi diferente. E na primeira, eles só ficavam muito restritos àquele trabalho muito dentro daquela teoria. Na segunda, eles já estavam fazendo uma integração com consciência corporal, Feldenkrais, outras coisas, né? E hoje, tanto que o Bert Hellinger, né, ele também fez formação em PNL, e hoje tem toda uma interação. Mesmo nas constelações, se usa PNL, se usa hipnose. Então, hoje, a gente percebe que são temas diferentes, mas que podem ser integrados como um processo multidisciplinar, né? E aí, quando chega nessa questão da intuição, da energia, da cocriação, aí já é uma PNL de geração mais recente, né?
Perfeito, perfeito. Eu, quando comecei a estudar a PNL, eu já comecei em terceira geração e, recentemente, a minha formação de marcha já foi em cima de quarta geração. É como se fosse uma cebola, né? São várias camadas novas que vão surgindo, mas as anteriores continuam sendo cebola e fazendo parte da cebola. Agora, uma coisa interessante do que está trazendo, assim, né? Até, como eu te disse, que eu fiz lá um trabalho em 85, depois fiz em 88, e ao refazer aquela formação de 17 dias, eu já tive outros insights, outras percepções, e eu faço uma metáfora assim. A primeira vez que tu conhece uma coisa é como uma foto em preto e branco. Aí você imagina essa foto em preto e branco, tu transformando numa sequência de fotos que dá um filme em preto e branco. Aí você coloca uma música, aí tu coloca uma cor. Então, a nossa percepção também vai chegando num nível que parece que tu está dentro, numa terceira dimensão, né? E aí tem outras dimensões, né? Então, eu vejo que cada vez mais, assim, porque eu me senti muito incomodado a primeira vez que falava em PNL de uma forma muito meio matemática, né? E eu já estava na minha cabeça integrando coisas. Na segunda eu fiquei mais tranquilo. Já dá para integrar com outras coisas. Então, tá. muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse ambiente aqui que nós estamos, porque assim a minha lucidez começou a acontecer quando eu comecei a estudar PNL. E quando eu encontrei uma série de explicações para algumas dúvidas que eu tinha na filosofia, no estudo do Caibalion, que foi quando eu comecei aqui, foi justamente numa das turmas anteriores ao hermetismo, ao estudo, né? E aí eu não sei se o Cleiton lembra, né? Eu digo, caramba, eu fico encantado de ver os fundamentos da PNL, que é o que eu estava na época estudando e estava mais empolgado. Isso tudo já se dizia por Hermes Trismegisto, como o cara já tinha feito PNL lá 4.000 anos atrás. Pô. Não, ao contrário, né? Ele era o berço. PNL veio bem depois e se deitou nesse berço. Muito bom. Por último, eu queria só saber o seguinte. Eu gostei muito da citação que você fez no final, que você diz que está escrito na sua contracapa do livro, né? Aquele pensamento ali é um mantra. Eu adorei. Quero ter acesso a ele todo. Não sei se dá para postar lá no grupo depois. Sim. Mandar uma fotografia. Ou você me diz qual é o título do seu livro e a editora, para eu adquirir. Nós acabamos de tirar eu estou fazendo uma edição independente agora, né? Daí eu posso te mandar, depois a gente conversa, por favor. E tá bom. Uma coisa muito interessante, falando em Hermes Trismegisto, eu, quando tinha 14 anos, a minha irmã, que antes estava assistindo, acho que agora ela saiu, ela sempre... Ela nasceu dizendo para mim escrever, porque o nome dela é Edith. Né? Escreva, depois Edith. Mas a Edith, quando tinha 14 anos, ela disse, o que tu quer de aniversário? Eu, fascinado pelas viagens, a lua, a astronomia e tal, era um telescópio. Só que eu tinha um laboratório de química e fotografia preto e branco. E química era, olha, montei um laboratório com estilador e tudo de ensaio, e mais de 100 substâncias, etc. E tal. E aí, ela me trouxe um microscópio, não um telescópio. No primeiro momento, não gostei muito. Aí eu fui lá e comecei a olhar no microscópio lá, né? Comecei a olhar no microscópio, e quando eu fui olhar no microscópio, disse assim, mas que força é essa que está no universo inteiro? Aí eu entrei, parece um estado de auto-hipnose ali, né? Uma experiência mística. Que força é essa que está no universo inteiro, organiza tudo, e eu olho para dentro de uma célula e vejo essa força pulsando. Eu ouvi uma voz. É a consciência. A voz que estava dentro e fora ao mesmo tempo. Disse, mas então quer dizer que a coisa mais importante que eu tenho que fazer, que eu posso fazer nessa vida, é trabalhar pela expansão da consciência? A voz disse, mas então quer dizer que não esteja no lugar, não importa o lugar que esteja, não importa
em que tempo esteja, o que esteja fazendo, o que importa é a evolução da consciência. Eu olhei para frente e disse, então, encontrei a minha missão. Vou fazer psicologia, vou trabalhar com a expansão da consciência. Acredita que naquele momento em diante, eu comecei a dar as coisas do meu laboratório, sentei na sala em frente, que era uma sala de uns 4x4, assim, na frente de um espelho, né? E naquele momento eu estava entrando na Ordem Rosa Cruz, né? Que é uma organização que estuda N coisas, né? As tradições e tudo, etc. Aí eu olhei para o espelho e disse, agora o laboratório sou eu. E comecei a praticar meditação, auto-hipnose, nunca mais parei. Ganhei um curso no ano seguinte, justamente. E o mais interessante que naquela sala nós começamos um movimento de um grupo que tinha 13 estudantes, né, daquela instituição. E esse grupo eu fui montando, chegou a 33 pessoas e com 17 anos e 10 meses, no dia 11 de setembro, né, daquele ano, eu fundei lá a Ordem Rosa Cruz na minha cidade. Fiquei lá 7, 8 anos trabalhando. Mas você veja que aquilo que foi dito com aquele microscópio ali, né, define o meu propósito até hoje. E por isso, se olhar para aquela pirâmide, né, no momento que você define a missão e propósito, as crenças se alinham, os critérios se alinham, num efeito cascata, compreende? E por isso que você, estudando PNL, você começou os exercícios mudando a relação com o ambiente, depois as ações, o cara ir se acostumando, né? Se não, se começasse lá pela identidade, seria como mexer numa estrutura, né, que sustenta o prédio todo. Mas o que me impressionou foi que houve uma sinergia, uma sincronia tão forte, e eu percebi que de 7 em 7 anos, parecia que havia um novo começo. Eu experimentei isso na prática, viu? Aos 14 anos, impressionante, como aos 15. E na hora que eu olhei para o laboratório, não sei de onde eu tirei, eu disse, assim como é em cima, é embaixo, telescópio e microscópio. E eu lia pouco, rapaz, eu não sei como aquilo veio, né? Então, é interessante. Mas, então, assim, hoje tem muitas consultorias que o cara vai definir, assim como uma empresa, né? Definir a missão, o propósito, aí quais são as crenças, porque tem que estar alinhado, né? Quais são os critérios, quais são as ações que você faz. E assim como uma empresa, nós precisamos ter esse alinhamento. Se você olhar essa pirâmide, tem um alinhamento que começa na questão externa, né? E começa, digamos assim, ele vai até níveis bem profundos, né? Então, eu desde criança, eu tenho esse amor pela filosofia, pois foi outras entidades que eu participei, tudo, né? Diversas, né? Mas eu percebo que a espiritualidade, depois da psicologia transpessoal, nas formações, eu vejo que a espiritualidade ela não é oposta à matéria, pelo contrário, é uma forma de entender, integrar e perceber a espiritualidade no nosso cotidiano. Por isso que essa frase aí é tão importante. Deuroni? Muito obrigado. Deuroni, você é o cara. Cleiton, obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço aí pela participação, meu amigo. Sempre bem-vindo aí. Deuroni, nós temos mais, assim, 3 perguntas, tá? Então, nós agora temos 2 perguntas do chat, depois voltamos para o Fernando. E, então, assim, ó, a Daniele, né? As manifestações físicas do corpo estão relacionadas com as nossas emoções? E as emoções têm relação com o nosso nível de desenvolvimento espiritual? Bueno, primeiramente, as nossas glândulas, que segundo os hindus, né, a cada glândula corresponde um centro de energia. Então, você veja que o nível de energia, de vibração de cada emoção vai afetar as glândulas. Tanto é que uma pessoa angustiada, ela sente um aperto. Eu já senti um aperto físico no peito e no momento que eu consegui esclarecer um assunto, desapareceu na hora, né, com uma pessoa, né?
eu tinha que esclarecer, que tinha sido mal entendido há um tempo atrás. E daí, no momento que eu consegui dizer aquilo que estava numa dor, um aperto, assim, na hora deu um alívio, né? Então, o que acontece? As nossas glândulas endócrinas, elas secretam hormônios, né? E esses hormônios, eles vão mais para o lado da dopamina, da serotonina, das hormônios positivos, se diz, né? Quando nós estamos ligados à gratidão, à paz, a estar bem com a vida, né? Agora, na medida que a gente se estressa, aí os hormônios outras hormônios vão secretar, então, o cortisol, né, suprarrenais e tal. E o hormônio em si, ele tem um equilíbrio que afeta todos os nossos órgãos, né? Então, por isso, tem um médico de Recife que escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece, onde ele diz que todas as doenças são psicossomáticas, porque, basicamente, assim, mesmo que você tenha alguma doença que é ocasionada por radioatividade, ou seja, o que for, a progressão para a saúde ou não, ela vai sofrer o efeito das emoções, né? Mesmo que a causa não seja essa. E então, um potencial de equilíbrio emocional, ao mesmo tempo energético, ao mesmo tempo de significado e significância, porque 2 trainers de 17 dias que eu fiz depois, esses foram de 15, foram de neurosemântica, um treinamento das 9 da manhã às 9 da noite com o Michael Hall. O Michael Hall, ele conviveu com Richard Bandler, conviveu com o Diltz e tal. O Diltz mesmo, eu encontrei ele 9 vezes em seminários, congressos na Argentina e outros lugares. Mas o que acontece? A neurosemântica, ela trabalha a PNL num nível um pouco mais alto, trabalhando, então, o significado e a significância. São coisas assim, o que faz um sentido. Por exemplo, você frequenta uma determinada filosofia, alguma coisa assim. O grau das suas experiências depende do quanto você consegue ver significado profundo naquilo relacionado com as suas vivências. Por isso que é algo muito complexo, né? E você consegue um nível mais alto de experiência também, de meditação, na medida que você se sente parte, né? Esse processo de pertinência. Por isso que, digamos assim, no budismo e em outros trabalhos, assim, tradições, tem sempre aquele trabalho, porque quando a pessoa se envolve no trabalho, no significado, aquilo afeta profundamente a forma de ele vivenciar a coisa. Então, a experiência psíquica, mística, né? Quando eu falo místico, é no sentido de a espiritualidade, ela está associada a toda uma série de elementos ligados à autorrealização, uma das coisas que a neurosemântica trabalha, né? É a busca de um nível de transcendência, mas integrado na vida como um todo. Legal, Neroni. Eu só quero fazer uma contribuição aqui, né? Que uma visão minha, né? Que, assim, da minha maneira de ver, né? Eu, assim, vejo que todos esses fatores, eles realmente influenciam, né? Os estados emocionais, para mim, com certeza, tem uma influência no estado físico, né? Mas, assim, também eu vejo que existem certas situações que pessoas passam por dificuldades, né, de saúde que não estão necessariamente ligadas assim a um desequilíbrio emocional, né? Tivemos muitos casos assim, né? E porque estão relacionados às vezes à missão da pessoa, também porque daí num plano mais alto espiritual, né? Então é só para fazer essa. Bem colocado, Clayton. E o que eu quis dizer é que, como alguns médicos entendem que tudo é psicossomático, no sentido de que mesmo que a doença esteja ligada à questão de missão e tal, o fato da pessoa conseguir enfrentar aquela doença com mais paz, com mais aceitação,
ajuda ele a melhorar ou dificulta nesse sentido, né? Sim, com Agora, certeza. ninguém está na condição de julgar outro ser humano e Exato, achar que está exato. doente por causa disso, por causa daquilo, né? Isso. Inclusive, o não julgamento é uma das grandes virtudes, né? Da Bom. gente não se colocar na condição de juiz, né? Com certeza. Agora nós temos aqui também a mais uma pergunta, né? Que é do Marcelo Azevedo, que ele está perguntando o seguinte: em que estado de consciência acontece a telepatia para aquelas pessoas que têm essa capacidade? Bom, esse estado de consciência, ele se relaciona mais ao estado que nós chamamos de estado alfa, que é um estado assim, que em vez de você estar muito ligado aos sentidos, né? Você está num estado em que, aqui se pode ver, né? A gente pode ver, então, que o estado que ocorre é nesse estado alfa. Então, por isso que a telepatia pode acontecer mais facilmente nos primeiros momentos que você acorda ou quando você está adormecendo. Porque quando você relaxa um pouco a atenção externa, a percepção das emoções é maior, né? E a percepção também, a intuição é muito sutil, é muito refinada, né? Então, você precisa de um grau de atenção muito grande. E por isso que uma prática como prestar atenção em cada parte do corpo, conscientizar a consciência psíquica das células, né? Só comer leite e uma bananinha. Vai te dando uma condição mais profunda de escutar o corpo, né? De perceber, escutar no sentido de perceber as nuances mais profundas, né? E então, assim, a telepatia, ela acontece mais também, Marcelo, entre pessoas que têm uma ligação. Eu tive uma irmã que já partiu e uma sobrinha minha teve um acidente às 3 horas da manhã em Salvador. E a minha irmã, naquele mesmo momento, disse: pá, parece que eu levei uma marretada na cabeça. O que aconteceu? A notícia chegou, porque lá para os anos 80, chegou só às 9 da manhã. Tá? Nós sabemos que cachorros percebem coisas que estão acontecendo com seus donos. E uma vez aconteceu assim que eu cheguei na geladeira assim e olhei, abri a geladeira, pá, que vontade de tomar uma água de coco. 15 minutos depois chegou a Lisete: ó, trouxe uma água de coco para ti. É porque a gente tem uma sintonia, né? Então, só que a tendência com a tecnologia, a excessiva dependência das redes sociais e tudo, a gente deixa de sentir necessidade dessas habilidades e começa a praticar cada vez menos. Eu, sinceramente, eu acho que todo mundo tem telepatia, mas dependendo do tipo de crença limitante que a pessoa tem, dependendo, ele vai, não, isso é tudo coincidência, ele não vai dar, ele nem vai notar as coincidências, entre aspas, né? Entende? Então, eu acho que tem a ver também com a sensibilidade, com as crenças, porque as crenças é mais ou menos assim. É como o remarketing, né? Se eu procuro uma notícia sobre uma geladeira, daqui a um monte de geladeira volta. Se eu acesso mais uma coisa de esquerda, vem um monte de notícia de esquerda. Se eu acesso mais uma coisa de direita, vem um monte de notícia de direita. E a tendência... Por que é feito isso? É justamente para que a pessoa se sinta bem ali. Então, tudo concorda com a pessoa. Mas aí a gente pode entrar em bolhas, né? Então, por isso, a mesma coisa pode nos prejudicar. No momento que eu não acredito, eu tendo a desqualificar e a diminuir tudo que vem naquele sentido. E a maximizar tudo aquilo que eu acredito. Porque, no fundo, eu quero acreditar numa coisa e assim por diante. Então, eu vou ver evidências. Por isso que tem, às vezes, trabalhos que dizem coisas opostas no mundo da medicina, né? Mas encontra-se evidências num sentido, encontra-se evidências no outro, porque a tendência é comprovar aquilo que a pessoa já acredita, que o filtro leva a isso também.